E aí, olha só, eu tava vendo, tem uma passagem de Lucas que ele conta uma história, né, muito interessante, que diz o seguinte, ó: Jesus olhou e viu os ricos colocando suas contribuições nas caixas de ofertas. Viu também uma viúva pobre colocar 2 pequeninas moedas de cobre. E disse: afirmo que esta viúva pobre colocou mais do que todos os outros. Todos esses deram do que lhes sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Então, basicamente, nessa história, né, tá falando sobre uma viúva que coloca, cara, 2 moedinhas, né, e comparando com outras pessoas que colocaram muito, muito dinheiro, muito patrimônio, muita riqueza, e aí Jesus chega e diz que, na verdade, ela deu muito mais do que eles, né, porque ela deu tudo que ela tinha. E aí, quando a gente olha para isso daqui já era uma dúvida, né, porque, então, quando a gente pega as pessoas que me fizeram esse tipo de crítica, bom, então quero ver se dá tudo que você tem, né, como você acha que, falando de dinheiro, a gente deveria interpretar isso e relacionar isso com ganhar dinheiro? Excelente pergunta. Olha bem, aqui a gente vai pegar um outro espectro. Eu vou dar esse outro espectro e vou entrar direto na sua pergunta. O espectro é o seguinte: Jesus condenou também os que dá, então não basta ser rico e dar. Porque até pela ilustração que eu fiz do Mar Morto e Mar da Galileia, eu falei, não, tudo bem, então se eu for rico e der, eu já estou bem com Deus, não estou acumulando riqueza para mim mesmo. Não é dar de qualquer jeito. Não é aquele rico assim que ele é milionário e tudo, aí ele dá um cheque para caridade todo ano lá, o pessoal liga, dá um cheque lá, manda, dá um cheque, ele acha que tá bem. Não é isso. Você tem que dar com amor e com atenção. E não é só há 4 grandes riquezas que nós temos. Isso é bíblico, tá? 4 grandes riquezas. Tempo, o templo, que é o nosso corpo, são 4 T's. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então, se essas 4 coisas você tem que dar para Deus, seu semelhante: tempo, templo, talento e tesouros. O meu tempo, o meu corpo, os meus dons e o que eu tenho. Mas como é que eu vou doar para o meu semelhante tudo? Vamos pegar agora a história daquela mulher. As mulheres, quando se casavam nos tempos bíblicos, elas ganhavam um dote do pai. Porque lembra, era uma sociedade patriarcal, a mulher não tinha tanto emprego fora, igual a gente tem hoje, com a mulher. A situação de uma mãe hoje, sem marido, que ela sustenta 4 filhos trabalhando fora, não era uma realidade daquele tempo. Uma mãe de 4 filhos sem marido, ela ia mendigar, ou ser morta, ou prostituída, qualquer coisa. Você está entendendo? Então, os pais davam para a filha um pouco de dinheiro, que era uma espécie de herança dela. Se o marido for para uma guerra, morrer, acontecer qualquer coisa, ela pega aquele dinheiro e ela consegue procurar a casa de um parente, um socorro. Esse dinheiro é dela. Você entendeu? É um salvo-conduto. É aquele negócio ali. Tanto é que a gente vê o caso de uma história de uma mulher que tinha 10 moedinhas. 2 moedinhas, Jesus contar, tinha 2 moedas, ela perdeu uma moeda e varreu a casa toda até achar a moeda. Desesperada, quando ela achou a moeda, ela foi comemorar com as amigas. Porque essa mulher era o dote dela. Essa moeda, perdão, era o dote dela. Essa mulher do templo, que doou tudo o que ela tinha, ela doou as moedas do dote dela. Agora, num primeiro momento, essa explicação parece coincidir com a literalização que fizeram. Então, ela deu tudo. Calma. Ela queria doar alguma coisa no templo. E por que ela deu aquelas moedas? Para começo de conversa, no templo só aceitavam moedas de prata. O lepton, que é essa moeda que você falou, Prutá, era uma moeda de cobre desse tamanhozinho, que a gente consegue comprar moedas originais dessa aqui em Jerusalém por 20, 30 dólares. Original. De tanto que não valia nada. Imagina uma moeda de 2.000 anos você pagar 30 dólares. Porque é original. Porque era uma moeda realmente que ela não tinha, era um centavo. Mas ela doou por quê? Os muçulmanos e judeus têm uma coisa muito interessante, que é a peregrinação a Meca e os judeus a Jerusalém. Então eles vinham e tinham que dar uma oferta a Deus. E ela tinha que dar alguma oferta, ela não tinha o que dar. O que ela tinha naquele momento eram aquelas moedas. Ela deu de coração. Numa situação de aflição, ela deu tudo o que ela possuía. Tá certo? Mas para ver que ela gastou dinheiro. Tá certo? Mas ela veio e cumpriu com o papel dela. O que essa mulher representa? Em situações de extremidade, você tem que dar tudo literalmente. Então, vou dar um exemplo para você que vai até já antecipando um pouquinho explicar por que a igreja cristã primitiva, eles davam tudo ali. Tudo. Imagina hoje a situação de Kiev. Eu tenho que trazer isso aqui porque todo mundo está comentando o ataque da Rússia lá, a Ucrânia. Em Kiev. Se nós estivéssemos agora em Kiev, não dá para ficar guardando dinheiro em banco, tá certo? Em Kiev agora, se eu tenho 5 carros na minha garagem, porque eu sou eu vou dar um carro para cada um fugir. Pega o carro aí, Thiago, põe sua família, leva o carro. Tem gasolina, leva o carro. Se você vai devolver o carro, não vai,
Não faz diferença. Não faz diferença, porque estamos numa situação de guerra. Os cristãos estavam numa situação de perseguição, de extremidade. Não tinha tempo ali. Mas a prova maior que a situação era regional em Jerusalém é que cristãos de outros lugares que não estavam sendo perseguidos mandavam ofertas para ajudar os cristãos de Jerusalém. Então era a situação dos cristãos de Jerusalém que estavam sendo perseguidos. Paulo de Tarso foi um que estava perseguindo os cristãos. Então, numa situação de extremidade, aí sim, vou pegar tudo que eu tenho, vou rapar o meu dinheiro e vou começar a espalhar. Deixa eu juntar aqui, depois eu vou fazer uma pergunta pro Flávio. Mas assim, entendi, poxa, numa situação de extremidade, dá tudo que você tem. Então, vou fazer uma pergunta mais direta. Então, um bilionário, você acha que ele tem que dar todo o dinheiro dele, por exemplo, para uma causa como essa? Ele tem que doar todo o dinheiro dele? Vamos supor um bilionário, tá certo? Aquele bilionário... Porque se ele não doar todo o dinheiro dele, isso daqui vai ser menos relevante do que uma moça como essa, a viúva que doa. Entendi. Não. A situação que eu penso é o seguinte. Se um bilionário está ali com o dinheiro dele, ele está com o dinheiro guardado, ele conseguiu tirar no banco, e ele sabe que tem que tirar pessoas, Schindler, que está sepultado pertinho de onde nós estamos aqui, o que o Schindler começou a fazer? O Schindler começou a dar dinheiro para comprar judeus. Ele começou a dar dinheiro dele para comprar judeus. Ele não pegou o dinheiro dele e deu para os judeus. Mas ele pegou o dinheiro dele, fingiu ser simpatizante dos nazistas e começou a comprar judeus para poder liberar judeus. Ele deu tudo que ele tinha, mas não daquele jeito de ficar distribuindo. Ele deu com inteligência. Ele manteve a fábrica, pagou para a fábrica funcionar, ele manteve o dinheiro dele consigo, porque ele pagou para a fábrica funcionar, comprou instrumentos para aparecer, mas ele distribuiu. A questão é, fora da situação de extremo, como eu devo fazer? Na mesma situação do extremo? Não necessariamente. Agora, na situação do extremo, eu vou agir com a índole que eu ajo na paz. E eu vou dar um exemplo muito simples para você, de um homem que eu admiro demais. Eu vou dar o nome dele publicamente aqui, não tem problema, Dr. Milton Soldani Afonso. Ele fundou uma das grandes empresas de saúde do Brasil. E ele fez 100 anos em dezembro passado. Caramba. 100 anos. E eu vou voltar com ele aqui em Israel em abril ou março. E sabe por que eu estou trazendo esse homem à baila? Porque eu nunca conheci um empresário que doou e ajudou mais pessoas do que ele. Ele ajudou mais de 60 mil alunos a estudar. E ele dava. E ele ajudou a fundar coisas e tudo mais. E eu tenho uma dívida muito grande com ele, nem financeira. Porque quando eu precisei de um pai, de um amigo, ele me abraçou. Tá certo? Ele nunca deixou de ser rico. Você tá entendendo? Ele tem uma ilha. Ele teve um helicóptero, ele teve um avião. Mas o que ele fez? Volta a questão do acumular para si mesmo. Ele acumulou riquezas, mas não para si. Ele queria ficar cada vez mais rico, porque quanto mais rico ele pudesse ser, mais pessoas ele podia ajudar. Então, a riqueza dele abençoada não consistiu em se tornar cada vez mais rico para comprar 4 ilhas ao invés de uma. Ele continuou comprando uma ilha, porque ele sabe que às vezes para o empresário é bom você ter uma ilha. Mas quanto mais rico ele ficava, mais pessoas ele podia ajudar. E isso voltou para ele, que é um homem que está com 100 anos, está lúcido, e ele tem uma coisa que o dinheiro não pode trazer. Um dia ele foi a Brasília, ele estava com uns 80 anos, para participar de um evento em Brasília. Esse caso eu podia multiplicar por 10 mil, estou contando um caso apenas. E quando ele estava ali, a pessoa que veio buscá-lo atrasou qualquer coisa, na época não tinha celular, e o motorista não veio buscá-lo. Chegou uma moça muito bonita, com um tailleur, salto alto, com a pasta, Dr. Milton Afonso. Ele assustou e falou, será que era uma mulher que veio me buscar? E ele até pensou, será que eu já chega chamando pelo nome? Ele falou, sim, quem é você? Ele ficou assustado, porque quem me buscar era um homem. Ela falou assim, o senhor não me conhece, meu nome é fulana de tal, eu e minha irmã, o juiz nos tirou do lar da minha mãe, porque minha mãe era uma prostituta, batia na gente, a gente estava em condição de risco, o juiz nos tirou e nos levou para um dos lares de meninas que o senhor fazia. E ele sempre colocava o lar de meninas perto de uma escola da igreja adventista, que ele queria que as meninas estudassem, ele tivesse princípio e depois pagar a faculdade. Eu e minha irmã fomos tirados dessa situação. O senhor nunca me conheceu, mas o senhor sempre manteve os lares com o dinheiro da sua empresa. Eu me formei em Direito, sou advogado em Brasília, minha irmã é médica, e quando eu vi o senhor aqui, eu vim agradecer e perguntar, eu posso ter o prazer de dar uma carona pro senhor para onde o senhor precisa ir? Ele acumulou riquezas, o Milton Afonso. Ele é um homem muito rico, mas não acumulou para si. Aí vem algo que o dinheiro não dá para comprar, que é o encontro de uma pessoa como essa que você fez diferença na vida dela. Agora...